na palavra de Deus, a partir do tema Lembra-te de Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. As Escrituras Sagradas assim afirmam: lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. Vamos ler mais uma vez? Juntos. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. Meus irmãos, desde o começo da carta, Paulo exortou a Timóteo, inspirando no cumprimento da sua missão. Interessante que ele fez esse trabalho lembrando a Timóteo da própria fé que Paulo tinha nele. Paulo trabalha lembranças a Timóteo. Timóteo, lembra-se de que eu acredito em você, eu boto fé em você. Mas Paulo também lembrou Timóteo que ele tinha uma herança divina. Paulo lembrou ele sobre a avó dele, a mãe dele. Olha, você se lembra de como você foi criado nas sagradas letras que te fazem sábio, Timóteo, para a salvação. Mas também é muito interessante, ele vai mostrar a Timóteo 3 imagens também nesse caminho. Quando chega aqui exatamente no capítulo 2, 3 imagens. Ele vai lembrar a Timóteo da sua caminhada com a imagem de um soldado, de um atleta e de um lavrador. Ele vai dizer para Timóteo que o soldado, ele como um soldado de Cristo, deveria sofrer com ele. Sofre, Timóteo. Sofre como bom soldado. O objetivo, Timóteo, não é agradar qualquer pessoa. O objetivo é agradar aquele que te recrutou para essa obra. Então sofre como um bom soldado para agradar a Deus. Ele vai conversar com Timóteo e vai falar para ele sobre o atleta. E ele vai dizer que o atleta só é coroado, só ganha o prêmio, se ele competir de acordo com as regras. E ele vai falar sobre a imagem do lavrador. E ele pega essas 3 sequências, no versículo 4 sobre o soldado, no versículo 5 sobre o atleta, e no versículo 6 sobre o lavrador. O lavrador participa do trabalho, então ele deve também participar dos frutos desse trabalho. E agora, depois de lembrar que Paulo cria nele, depois de lembrar que ele tinha uma herança fantástica, lembrando da sua avó e da sua mãe, depois de mostrar para eles essas imagens do soldado, do lavrador, do atleta, Paulo vai chamar Timóteo para a maior lembrança de todas. Aqui está o maior chamado à lembrança que Timóteo podia receber. Paulo vai dizer a ele: lembra-te de Jesus Cristo. Aqui está o maior chamado. Autores chegam a dizer que essas palavras estão trazendo o coração do evangelho paulino. Como se Paulo aqui tivesse rompendo suas cartas e dando a elas um peso, uma característica de evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo. E ainda que toda a coragem de Timóteo pudesse fracassar, para o apóstolo Paulo não poderia fracassar essa lembrança. Lembra-te de Jesus Cristo. E Paulo, falando para Timóteo lembrar de Jesus Cristo, no mesmo versículo, ele apresenta essa lembrança diante de 3 qualidades, de 3 situações. A primeira delas: lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Primeira lembrança do versículo. O tempo é muito interessante, o tempo que está o verbo na língua original neste texto. Como foi utilizado para esse registro? Lembra-te de Cristo ressurreto.
Não foi utilizado como quem vai lembrar de um ato pontual. Lembra-te de que Cristo ressuscitou lá atrás, naquele dia. Mas a utilização da qualidade do registro desse verbo, desse tempo, é uma ação duradoura. É como se Paulo estivesse dizendo assim para Timóteo: olha, Timóteo, lembra-se de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas não somente lembre que isso foi um evento histórico e que isso aconteceu. Lembre-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos e permanece conosco para sempre. É uma ação que continua, é uma ação que dura. É como se ele dissesse: lembre-se, ele ressuscitou, mas ele está presente aqui todo dia, toda hora, por nós e nos acompanhando. A ressurreição de Jesus não foi só um ponto na história. A ressurreição de Jesus é um ponto na história, sim, mas é um ponto que continua até os dias de hoje e para sempre e sempre. A presença de Jesus está entre nós. Então essa é a grande inspiração cristã. Nós não dependemos só de uma lembrança passada, irmãos. Por mais linda que ela seja, nós não só dependemos dessa lembrança, porque nós temos a lembrança, mas nós também desfrutamos de uma presença poderosa no nosso meio, porque Jesus ressuscitou. Ele não ficou dentre os mortos, ele é ressuscitado dentre os mortos. Antigamente usava-se mais adesivo em carro. Repararam que tem diminuído muito? Né? Antigamente tinha muito adesivo. Também tinha muito adesivo ruim, de mau gosto. Então, que bom que diminuiu. Mas tinha adesivos interessantes também. Mas tinha um que o pessoal botava dizendo o seguinte: Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Vocês se lembram desse? Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. É essa sensação que nós temos. Lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. É você ter a certeza de que quando você vai realizar uma tarefa, por mais difícil que ela seja, quando você vai passar por um momento em que você se sinta sozinho, você não está sozinho. O ressurreto dentre os mortos está com você. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Foi isso que ouviram naquele dia as mulheres, mas é isso que a igreja ouve continuamente também, porque Jesus ressuscitou. A nossa fé é verdadeira, o nosso compromisso com Deus, ele é real, porque Jesus está vivo. E Timóteo precisava lembrar assim de Jesus. Lembra-te de Jesus, mas lembra-te de Jesus ressurreto dentre os mortos. É por isso que a ceia nos leva à dor de saber que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas a ceia também nos leva à efusiva celebração de saber que ele ressuscitou e está no meio desta festa espiritual. Ele ressuscitou. Quando os temores ameaçam, quando as dúvidas vêm nos assaltar, quando falta alguma coisa que nos deixa para baixo e tristes, a gente tem a lembrança do Senhor que ressurgiu, vivo está, e nada pode deter o seu poder. É por isso que tem um pastor aí, nos arraiais batistas, que gosta a beça quando o povo canta: ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Porque essa mensagem que põe a igreja de pé, essa mensagem que assegura a nossa perspectiva naquilo que temos visto e ouvido. A história vai contar perseguições cruéis, muito difíceis. Mas dentre tantas perseguições difíceis, perseguiram um homem chamado Policarpo, que era líder da igreja em Esmirna. E muita perseguição. Queriam dar a ele a oportunidade de se retratar. Se ele jurasse fidelidade ao governador e o adorasse, ele seria livre. Soltariam Policarpo. E deram uma oportunidade para ele falar em público. Diz uma mensagem aí. Diz o que você quer. A frase
foi: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Esconderam, tentaram tirar ele da cena da evidência, mas os soldados foram na casa dele. Ficaram constrangidos de ter que prender um senhor tão bondoso, mas perguntaram a Policarpo: o que você quer fazer da sua vida? Vai negar a Cristo? E ele disse assim: eu vivi 86 anos, e ele nunca mal nenhum me fez. Como agora eu poderei negar ao meu Rei e Salvador? Quando a consciência da ressurreição de Jesus é a pauta da nossa vida, as outras coisas se tornam secundárias, irmãos. Nosso Senhor está vivo. Nós cremos no Jesus ressurreto dentre os mortos. Paulo vai chamar Timóteo para uma segunda lembrança. Lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, mas também lembra-te de Jesus Cristo descendente de Davi. Olha que interessante, porque esse é um detalhe muito importante. Jesus nasceu da linhagem de Davi. É como se Paulo estivesse lembrando para Timóteo: Timóteo, lembra-te da humanidade do seu mestre. Não lembre dele somente como alguém que é espírito, mas lembre-se de Jesus também como alguém que tem uma presença física nesse mundo. Alguém que veio uma condição histórica também, alguém que andou nesse caminho, alguém que viveu o que nós vivemos, alguém que enfrentou a nossa luta, alguém que conhece aquilo que estamos passando de perto. Então lembra-te de Jesus Cristo como descendente de Davi. É como se dissesse: lembre-se que também ele viveu a nossa vida, por isso podemos enfrentar também a morte dele, porque ressuscitaremos com ele. Meus irmãos, nós temos conosco não só a presença de um Cristo glorificado, nós também temos conosco a presença de um Cristo que viveu neste mundo, que conhece as nossas lutas, que por isso se identifica com as nossas dores. Nosso Cristo não é indiferente, nosso Cristo não é inerte, nosso Cristo não está simplesmente num retrato, numa fotografia, numa imagem. Nosso Cristo não está numa escultura. Não, nosso Cristo está vivo, presente, ativo e em nossos corações. É o Cristo da nossa fé. Ele veio, ele nasceu milagrosamente. O seu nascimento foi algo sobrenatural, porque Maria era virgem, não tinha conhecido homem algum. José até ficou preocupado quando soube, porque vocês lembram que a Bíblia diz: como pode? Ela vai ficar até mal falada. Eu vou deixá-la secretamente. O anjo conversou com José: não, é fruto do Espírito, é milagre. Mas Jesus Cristo veio milagrosamente ao mundo, nascido da Virgem, para que entre nós experimentasse todas as dores dos seres humanos, mas com um detalhe: Jesus nunca pecou. Ele viveu entre nós, ele passou por tudo que você possa imaginar, mas Jesus não pecou. Jesus não pecou nem com os nossos pecados. Ué, pastor, mas ele não pagou o preço do meu pecado? Ele pagou o preço. Jesus carregou os nossos pecados, mas os nossos pecados não entraram em Jesus, porque ele é perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na cruz do Calvário, Jesus ofereceu-se em sacrifício por nós. Alguns dizem: assassinaram Jesus, assassinaram Jesus. Jesus resolve esse problema, porque Jesus não quer ser visto como um preso político. Jesus não quer ser visto como um mártir de uma causa da justiça social. Jesus não veio para isso. Ele fez tudo isso, mas não foi para isso. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então ninguém teve a honra de matar Jesus. Ele se ofereceu em sacrifício no nosso lugar. É diferente, é profundo, é mais forte. Jesus não é bandeira de causa nenhuma. Jesus é Senhor da história e da humanidade. É isso que nós cremos. Ele é descendente de Davi, porque ele veio morar entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Olha que coisa linda que a Bíblia mostra para a gente.
João chega um momento no seu registro que vai dizer de que aquilo que ouvimos, aquele que nossas mãos apalparam, a palavra da vida, a experiência de que Jesus Cristo esteve entre nós, Jesus Cristo viveu entre nós no corpo, não era um fantasma não, era homem, sofrendo, vivendo as lutas, mas experimentando na caminhada o que é a verdadeira fidelidade ao Pai. Então, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, descendente de Davi. E ele fecha: lembra-te de Jesus Cristo de acordo com o Evangelho. Meus irmãos, lembra-te das boas novas. Mesmo quando o Evangelho tem uma exigência alta, mesmo quando o esforço nosso para tentar corresponder seja um esforço difícil, porque nós somos pecadores, não é verdade? Mesmo assim, nós nunca devemos esquecer, irmãos, de que o Evangelho é boa nova. Seguir a Bíblia é seguir uma boa notícia. O mundo está carente dessa boa notícia. Não importa, irmãos, quão dura seja a nossa tarefa cristã, o Evangelho é mensagem de libertação. Independente das circunstâncias, nós devemos propagar essa mensagem. Nós temos que lembrar de Jesus Cristo de acordo com o Evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo. Meus irmãos, que lembrança sublime, não é essa? Lembrar de Jesus. Paulo exorta Timóteo a lembrar de Jesus Cristo. Uma lembrança contínua da sua ressurreição. Lembrar dessa beleza que flui da humanidade também de Jesus. Lembrar que a glória do Evangelho, para Ele mesmo, para o mundo que espera, está na pessoa de Jesus Cristo. Lembrar. Como é importante lembrar, irmãos? Esquecer também é importante. Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas hoje vamos falar de lembrar. Nosso verbo hoje é lembrar. A Bíblia dá muito valor ao lembrar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vocês lembram? Lembrai-vos da mulher de Ló. Hebreus, lembrai-vos dos encarcerados. Lembrai-vos de Jerusalém. Olha quanta coisa. Então Paulo vai nos dar a coroa das lembranças. Lembrai-vos de Jesus Cristo. Essa é a maior lembrança que um cristão deve ter. O que faz a ceia do Senhor para nós não ser apenas comida e bebida? A lembrança de Jesus. Comer e beber a gente come em casa, irmãos. Precisaria comer aqui não? Pão e suco de uva, a gente compra na padaria, bota até mais do que a igreja põe. Você pode comer um saco inteiro de pão plus vita em casa. Não é comer. Qualquer um pode comer. É a lembrança de Jesus. A ceia é esse memorial maravilhoso, capaz de nos fazer ter uma viagem e sair do lugar. É impressionante isso. A gente viaja sem sair daqui. Nós conseguimos ir à cruz do Calvário pela fé, sem sair do lugar. Nossos corações são levados a essa contemplação de um ato maravilhoso, de um sacrifício esplêndido o suficiente por nossa vida. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te que Ele está vivo. Lembra-te que Ele está aqui, de acordo com o Evangelho. Isso é a ceia do Senhor. Por que a participação da ceia é algo recomendado, ministrado àqueles que estão em comunhão com Cristo e com a igreja? Aqueles que já testemunharam pelo batismo, que andam com Jesus e que não vão abrir mão de andar com Ele. Por que isso? Não é para segregação. Isso é feito para reafirmar um compromisso de que participar da ceia é estar ligado a Jesus. Ele mesmo disse, vocês precisam ter parte comigo. Vocês precisam ter parte comigo. Tem que comer da minha carne e beber do meu sangue.
Alguns não entenderam, nossa, Jesus está com um discurso canibal. Não, não é isso não é comer a carne de Jesus. Ele está falando da celebração da ceia memorial. E foi tão difícil esse discurso, que na hora que Jesus pregou isso, sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a ir embora. Imagina que situação, uma mensagem ser tão firme que as pessoas começarem a sair. Mas as pessoas comentavam, o discurso dele é muito duro, é muito difícil, mas ainda bem que Pedro é bom. Pedro cortava a orelha, mas também Pedro era bom, gente. Que Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Lembra-te de Jesus, irmãos.